Hoje nós vamos falar sobre pediatria, revisão dos temas quentes. Eu estudei toda a prova do Enares, estudei toda a banca, o instituto que elabora a prova do Enares, e trouxe para você aqui, para vocês, 10 temas muito importantes e que provavelmente vão cair questões na sua prova. Lembrando que essa aula está gravada, vocês podem assistir quando quiser. E recomendo bastante vocês pegarem todas as questões comentadas, o nosso material, ler as questões, ler os comentários se tiver dúvida com a gente. Então, vamos começar aqui com o tema agora, pediatria. A primeira questão que eu trouxe para vocês é sobre aleitamento materno. Então, é um assunto que, em muitas provas, ele é cobrado na prova de GO, mas existem questões na banca que elabora o Enare cobrando aleitamento materno, os conceitos importantes para a criança, né? Então, sobre o que seria de benéfico para a criança. Então, para a criança, a gente tem que lembrar que só são coisas boas, coisas positivas. A prova da Enare, ela gosta dessa interpretação de texto. Vão ter ali 5 questões corretas, você vai tentar buscar qual a mais correta. Então, por exemplo, para nutrição e metabolismo, a composição nutricional, metabólica, imunológica ideal para o sistema gastrointestinal, renal, né? Que estão ali em amadurecimento. Então, é bom para a nutrição, bom para o metabolismo, e importante também, pessoal, com redução da mortalidade. Às vezes você pode estar inseguro em informar categoricamente que o aleitamento materno para crianças pode reduzir mortalidade, mas pode sim contribui para a redução da mortalidade infantil. Então, a Enária adora essas informações. Além de proteção contra doenças, prevenção contra doenças infecciosas, uma vez que ela melhora o sistema imunológico das crianças, como diarreia aguda, infecções respiratórias, otite, bronquiolite, pneumonia. Então, se for de coisa boa, você pode marcar lá como sendo positivo. Redução do risco de doenças crônicas, doenças alérgicas, doenças autoimunes, hipertensão, dislipidemia e obesidade. Imagina, pessoal. Então, eu não sei exatamente como esse estudo conseguiu encontrar essas evidências, que são evidências difíceis de se encontrar, mas, enfim, isso está escrito na literatura. Além disso, você tem um desenvolvimento bucal melhor, promove adequado crescimento do sistema estomatognático, né? Você tem um bom arcabouço ósseo durante as mamadas para melhorar a formação e o desenvolvimento bucal, além do desenvolvimento cognitivo, onde você tem um melhor desenvolvimento cerebral e um desempenho cognitivo infantil. Max, mas é muita coisa boa, enfim, é muita coisa boa, mas na resposta, se você tem insegurança em dizer que o aleitamento diminui mortalidade, não tem uma insegurança, esse tema pode estar presente na sua prova do Enário. Além disso, para a mãe, nós temos aí prevenção de hemorragia pós-parto. Então, você libera a ocitocina durante a amamentação, e essa ocitocina, como a gente já sabe, ela estimula a contração das células musculares lisas do útero, ajudando na prevenção de hemorragias. Então, é uma coisa positiva demais, além de ser um contraceptivo natural. Já vi questões falando sobre isso, pessoal, então, é até esquisito falar, mas ele bota lá, se você tiver em amenorreia lactacional, ela promove o aleitamento, promove aí um método contraceptivo eficaz nos 6 primeiros meses de vida da criança. Bem, eu não confio nisso, né? Tá ali, vou me confiar aqui no aleitamento como método contraceptivo, enfim, nenhum método contraceptivo é 100%. Não vai nessa não, porque pode ser que você engravide aí nos primeiros 6 meses, e daqui a pouco tem outra criança que provavelmente não estaria programado. Claro que a criança da criança é uma coisa positiva, né? Uma bênção em nossas vidas, mas não confia não, tá certo? Usa aí outros métodos contraceptivos também para associar, mas isso pode estar escrito na sua prova. Então, é um método eficaz, que fala eficaz, desde que a mamãezinha aí não tenha menstruado, então esteja em amenorreia. Além de reduzir o risco de câncer de mama e de ovário, e proteção contra diabetes. Você tem uma redução aí de até 15% na incidência de diabetes mellitus tipo 2 a cada ano da amamentação.
Então, vamos para uma questãozinha aqui, para a primeira questão de pediatria, considerando as vantagens do aleitamento materno para a criança e para a mãe. Analise as alternativas a seguir, né? O aleitamento materno promove o desenvolvimento cognitivo infantil, contribuindo para o desempenho cognitivo da infância. Ótimo, coisa boa, é verdadeira. A amamentação é um método contraceptivo eficaz durante os primeiros 6 meses de vida da criança, desde que seja exclusivo ou predominante, né? E uma mulher ainda que não tenha menstruado. Então, a mulher não pode menstruar. Se ela está menstruando, ela tem ciclo ovulatório. A amamentação não possui impacto no risco de câncer de mama e ovário? Possui sim. Então, as duas respostas corretas são as respostas 1 e 2. Alternativas 1 e 2 são alternativas corretas. Outro tema que é recorrente nas provas de pediatria são as infecções de vias aéreas superiores, também infecções de vias aéreas inferiores. Mas nessa questão específica aqui, eu trouxe um tema que ainda não foi cobrado na prova, então eles gostam de estar mudando os sistemas, então às vezes cobram um tema de otite, como já caiu, pegam um tema de sinusite, e eu trouxe aqui para vocês faringite. Então, a faringite aguda, um dos agentes causadores é o bacteriano, porém a maior parte das faringites agudas são virais, mais de 90%, e dentre os bacterianos, nós temos o principal agente, o estreptococo beta-hemolítico do grupo A. Ele tem um pico de incidência ali entre 5 até 15 anos, porém é raro antes dos 2, 3 anos de idade. Então, depois dos 2, 3 anos de idade, essa criança está mais suscetível a uma faringite aguda do tipo bacteriano. Lembrando que sempre as causas são virais, vamos evitar ficar prescrevendo antibiótico para todas as crianças. A gente precisa ter uma dica para ver se realmente é ou se tem uma característica de ser uma faringite bacteriana. Então, vamos pensar aqui na clínica da faringite estreptocócica. É um início abrupto, com febre alta e dor de garganta. Então, o paciente sem uma febre alta, muita odinofagia, criança já não consegue se alimentar direito, e existem outras manifestações inespecíficas, como, por exemplo, dor abdominal e vômitos. Pessoal, essa característica é muito importante. Em relação à dor abdominal e vômitos, às vezes confunde o diagnóstico, você já pensa aí em alguma coisa mais sistêmica, você pensa em infecção viral, com adenite mesentérica, porém, ela está muito associada também à faringite bacteriana. E talvez o que a questão traga para você não é a dor abdominal e o vômito para dar um indício que seja faringite bacteriana estreptocócica. Seria uma hiperemia faríngea, que a gente chama de uma amigdalite pultácea, quando você tem o exudato branco amarelado, recombrindo as tonsilas. Você tem esse exudato branco, então vocês têm que abrir a garganta da criança, principalmente acima ali de 2, 3 anos, e ver se existe esse exudato amarelo, branco, amarelado, presente em cima das amígdalas. Porém, pessoal, se não tiver exudato, não exclui o diagnóstico. Então, a presença ela não é patognomônica. E também a sua ausência também não indica um valor preditivo negativo para a doença. Associado a isso, pode apresentar petequias no palato, adenomegalia cervical dolorosa, né, reação imune, e então esses comemorativos aí sugeriam para você que seria uma faringite bacteriana. Porém, a gente tem que lembrar que a principal causa é viral, e a questão para lhe dar o indício que seria uma faringite viral, seria a presença de sintomas, como tosse, coriza, obstrução nasal, enfim, para você pensar numa viral. Queria só contar um caso clínico rapidinho. A minha filha teve apendicite, e o que atrapalhou um pouco o diagnóstico dela foi que ela teve dor abdominal com conjuntivite. Aí, como ela começou a conjuntivite, você pensa, não, então provavelmente deve ser alguma coisa viral, um adenovírus, uma infecção mais sistêmica, levou ali conjuntivite, uma adenofagia, uma dor abdominal devido a uma adenite mesentérica, né? Os linfonodos, eles se inflamam, eles ficam grandes e pode dar uma dor simulando apendicite. Mas estava muito esquisito, não era aquela febre muito alta, aí ela tinha uma dor com defesa abdominal. É difícil a gente buscar um Bloomberg em criança, mas ela tinha uma dor com defesa abdominal. Porém, ficou muito clinicamente, a gente pensou bastante
em uma doença viral. Porém, quando ela chegou no hospital, fez lá o hemograma, ultrassom, enfim, a gente foi diagnóstico de apendicite, ela foi tratada, graças a Deus está tudo bem, amém, glória a Deus, ela está perfeitinha, já brincando, já voltou para a escola, mas isso é um fator confundidor. Isso não vai cair na sua prova. Na sua prova, se ela puxar para uma coriza, uma tosse, uma conjuntivite, uma obstrução nasal, pensa em viral. Se for um sintoma mais localizado, você pensa em alguma coisa bacteriana. Então, questão número 2. Um escolar de 7 anos é levado à consulta apresentando febre alta e odinofagia intensa há cerca de 48 horas. No exame é observado exudato burulento sobre as amígdalas. Então, ele fala de pus, já puxa você para alguma coisa bacteriana. Além de linfonodo cervical de 3 centímetros de diâmetro, único doloroso em cadeia cervical anterior. O resto do exame clínico não mostra alterações. Qual é o achado clínico mais específico para esse diagnóstico? Então, abalamento de membrana timpânica, você está pensando aí em algo viral, com otite média, ou até uma otite média aguda bacteriana? Não. Né? Uma opacificação da membrana timpânica? Não. Uma hiperemia da membrana timpânica? Não. Na letra D, febre alta com opacificação da membrana timpânica? Não. A gente está pensando na letra E, uma leucocitose com neutrofilia. Então, esse seria o achado que seria mais específico para esse diagnóstico que a gente está pensando, que é uma faringite bacteriana. Epiglotite aguda. Epiglotite aguda. Outra questão que ainda não caiu nas provas, na forma que a gente vai apresentar aqui, é o quadro de epiglotite aguda, que é a inflamação da epiglote e dos tecidos supraglóticos adjacentes de origem bacteriana. Então, a epiglotite é uma questão muito clássica de provas de residência, uma vez que você tem uma urgência em tratar devido a essa infecção estar associada às vias aéreas e a passagem ali do ar na traqueia, podendo levar a um quadro de insuficiência respiratória aguda muito grave, com dificuldade de manejo de vias aéreas, de intubação. E, geralmente, as questões, elas cobram exatamente isso, elas cobram para que você pense nessa urgência da via aérea para intubar o seu paciente na suspeita de um caso de epiglotite aguda. Quando a gente pensa em agentes causadores, o principal é o hemófilos influenza tipo B, isso é clássico, questão de prova de residência, que era muito comum antes da vacinação universal, porém, e era mais comum em menores de 5 anos de idade. Agora, após vacinação, a gente já toma vacina, né? As crianças tomam, houve uma grande redução da doença no mundo todo. Então, existem outras bactérias relacionadas à epiglotite aguda, sim, como Streptococcus, Staphylococcus, e o que a questão vai lhe cobrar na epiglotite aguda é exatamente isso, ó. Você é uma urgência em garantir a perviedade das vias aéreas, não é fazer antibiótico, não é fazer corticoide, não é fazer nebulização, adrenalina, nada. Você tem que tentar uma urgente garantir via aérea para depois fazer um antibiótico e resolver esse problema. Então, ó, na questão número 3, um pré-escolar de 3 anos é trazido na emergência com febre alta, estridor em repouso. Então, quando ele fala febre alta, você pensa em infecção. Estridor em repouso, você já pensa infecção não de via aérea totalmente, mas ali no periglótica. Então, alguma coisa ali na glote provocando esse estridor. Dificuldade de respirar e evidências de toxemia. Toxemia bacteriana. Dificilmente ele vai dizer evidências de toxemia pensando numa causa viral. E a dificuldade para respirar, levando à urgência, para você pensar aí nessa epiglotite aguda. Nenhuma doença é tão urgente, a questão vai trazer essa urgência em tratar como a epiglotite aguda. Pensou em urgência para tratar, a gente pensar em epiglotite aguda. A criança não recebeu nenhuma vacina no calendário básico, então, ó, isso foi muito comum no pós-pandemia, e isso é importante para a gente pensar nas questões que podem cair sobre a epiglotite. Pois a mãe achou que não era necessário. Ao exame físico, a criança assume uma postura característica, com os braços afastados, apoiados sobre a maca, que é a posição de tripé, em que está sentada, hiperextensão cervical e protusão anterior da mandíbula e a língua. É muito comum, às vezes o pessoal chama aí de posição de Thompson, que é a posição de tripé. Qual seria a medida imediata que você deve tomar? Então, pessoal, toxemia bacteriana, estridor, glote. Posição tripé, epiglotite aguda, o que ele quer que você responda? Ele quer que você responda que o tratamento é intubação traqueal.
punção venosa profunda, não. Radiografia lateral do pescoço, não. E nem nebulização com adrenalina. Isso seria um caso mais para bronquiolite, a nebulização. Ok? Pronto, já falamos sobre vias aéreas superiores, agora vamos falar um tema que é muito importante que cai na prova, chamado infecções de vias aéreas inferiores. Aí você já pensa em brônquio, bronquíolo, pneumonia, então a gente precisa fazer esse diagnóstico diferencial. Para a gente entender e raciocinar nas questões, pessoal, isso é muito importante que você guie seu raciocínio para saber exatamente onde você deve entrar. Por exemplo, o primeiro passo é a identificação dos sinais. E o segundo passo, você vai fazer a análise conjunta dos sinais. Então, primeiro passo, vamos lá. Tem estridor, você pensa em glote. Tem taquipneia? Aí você pensa em pulmão. Para você classificar essa taquipneia como importante ou não, você tem que avaliar a frequência respiratória. Toda criança, você vai ter que considerar isso. Vamos começar mais de baixo? Vamos começar ali, ó, criancinha de 2 meses, até 2 meses, tem que ser uma frequência respiratória maior por minuto, né? Incursões respiratórias por minuto maior ou igual que 60. Isso daria sinais de infecção de vias aéreas inferiores. Maior que 50, se 2 meses até 11 meses, e acima de 1 ano, no caso 12 meses, até menores de 5 anos, seria uma frequência respiratória acima de 40. Então, é 60, 50, 40. Até 2 meses, até 1 ano, e depois de 1 ano até 5 anos. O segundo passo é você fazer essa avaliação conjunta. Então, vamos lá. Eu não tenho taquipneia e nem tenho estridor. Então, provavelmente, infecção de vias superiores. Aí você pensa em doenças mais simples, mais benignas, como resfriado algum, uma faringite aguda, enfim. É a infecção de vias superior, onde o tratamento, muitas vezes, vai ser só observação, repouso, líquido, se for faringite bacteriana, antibióticos. Se tiver estridor, aí a frequência respiratória pode ser variável, né? Pode ser um pouquinho mais alta, um pouquinho mais baixa, né? E o diagnóstico vai ser infecções de vias aéreas intermediárias. Por exemplo, a epiglotite aguda, você pensa ali na glote, ou uma lingotraqueobronquite aguda. Porém, se você tiver traquipneia, ou seja, a criança está cansada, até 2 meses maior que 60, entre 2 meses e 1 ano maior que 50, acima de 1 ano maior que 40, e não tem estridor, ou seja, esquete a glota, aí você pensa só no pulmãozinho dela lá, você pensa na pneumonia, por micro-organismos atípicos, por típicos, ou uma pneumonia viral. Então, pneumonia é taquipneia sem estridor. Se for taquipneia com estridor, você vai pensar em epiglotite aguda, ou seja, na glote mesmo, e gerando cansaço, uma laringotraqueobronquite aguda. E se for sem taquipneia e sem estridor, você pensa só em vias aéreas superiores, resfriado comum, faringite. Então, principal norte, tem taquipneia, tem estridor. Essas são as duas perguntas mais importantes na hora de responder a questão. Vamos agora para a questão número 4. Pessoal, esse é um tema importante para a sua prova. Vamos lá. Ao avaliar um paciente pediátrico com sintomas respiratórios, é essencial seguir uma abordagem organizada para auxiliar no diagnóstico diferencial. Considere o seguinte cenário. Um lactente de 4 meses, lembrando que até 2 meses é acima de 60, de 2 meses até 1 ano, acima de 50, a frequência respiratória. Então, o lactente tem 4 meses, é levado à emergência com febre, ok, febre, infecção, tosse. Tosse, você já pensa em pulmão, mas calma. Resfriado também pode dar um pouquinho de tosse, e dificuldade respiratória. Quando ele fala de dificuldade respiratória, ele fala ali algum esforço respiratório, mas a gente não sabe exatamente o quanto é essa dificuldade respiratória. Ao examiná-lo, você nota taquipneia, ok, mas de quanto? 65. Já pensa no pulmão. Tem estridor? Não, não tem estridor. Não há evidência de estridor. Então, você pensa só em pulmão. Qual seria a próxima etapa na organização do seu raciocínio diagnóstico? Então, vamos lá. Considerar a possibilidade de infecção de viés superiores? Não, uma infecção de viés superiores. Eu tenho um taquipneia importante, acima de 50, a criança tem 4 meses. Letra B. Avaliar a presença de estridor em repouso e considerar a possibilidade de infecções das vias aéreas intermediárias. Tudo bem, mas ele já disse que não tem estridor, né? Letra C. Avaliar a presença de taquipneia e considerar a possibilidade de infecção de vias aéreas inferiores. Ok. Resposta correta, letra C. Ou D. Realizar uma radiografia de tórax para avaliar a presença de infiltrados. Pessoal, está perfeitamente correto. Você poderia sim fazer o raio-x de tórax. Porém, a questão está ali, qual seria o próximo passo para organizar o raciocínio diagnóstico.
Se você tem taquipneia, você teria a resposta mais correta, aí a possibilidade de infecção de vias aéreas inferiores. Lembrando que é possibilidade, não é patognomônico. Então, resposta certa, questão autoral nossa, letra C de casa, questão muito boa, questão é para exemplificar o nosso raciocínio durante a prova. O próximo tema, que eu acredito que deve ter muita chance de aparecer na prova da ANARE, é a parte de complicações pulmonares. Então, trouxe para vocês aqui derrame pleural, pneumatocele, abscesso pulmonar e os critérios que indicam empiema, além de derrame pleural, derrame pleural e pneumatocele. Então, vamos lá. O paciente teve uma infecção pulmonar, principalmente bacteriana, ele pode surgir algumas complicações. Quais seriam essas complicações respiratórias aí da pneumonia? Então, vamos lá. Derrame pleural é um deles. E a conduta em um derrame pleural, você faz o diagnóstico por raio-x ou por ultrassom. É aquele paciente que vem com a pneumonia complicada. A indicação é você fazer uma toracocentese. Você deve puncionar todo o derrame pleural com mais de 1 centímetro de espessura. E o objetivo dessa função, o objetivo de puncionar é você diferenciar se é inflamatório, infeccioso, empiema, né, ou não. Onde a etiologia mais comum é Streptococcus pneumoniae. Ah, Max, entendi. Então, todo derrame eu preciso diferenciar os dois. Agora, se o paciente já vem com leucocitose, bacteremia, toxemia, tosse, neutrofilia, vinha tomando antibiótico e evolui com derrame, é provável que seja bacteriano. Então, se for um derrame importante, você só faz a drenagem. Você não precisa desse diagnóstico etiológico se o paciente já tem o diagnóstico de pneumonia bacteriana. Então, não necessariamente você precisaria de uma toracocentese diagnóstica. Você já vai direto para a drenagem. Próxima complicação possível são as pneumatoceles. E o que seria uma pneumatocele? É uma lesão cavitária, que só tem ar, com paredes bem finas. Não é aquela parede grossa, sugerindo um abscesso, não. São lesões cavitárias com paredes finas, sugerindo aí uma bolha aí dentro do pulmão, onde a etiologia mais comum são Staphylococcus aureus. E alguns casos de pneumonia, como agente causador, o pneumococo. E o tratamento é antibiótico terapia. Então, você não vai fazer cirurgia, não vai fazer drenagem de pneumatocele, não. É complicação bacteriana, então você vai fazer antibiótico. Outra complicação comum, não comum, né, mas que pode acontecer, é chamada de abscesso pulmonar. Então, você pode ter um abscesso, que é um abscesso, é uma necrose e cavitação dentro do parênquima pulmonar. Você tem essa cavitação com necrose dentro, com conteúdo dentro necrótico. E dentre as características radiológicas, você vê essa cavitação com paredes espessas e nível hidroaéreo. Então, para diferenciar a pneumatocele de abscesso pulmonar, você precisa ter paredes grossas, espessas e conteúdo dentro, um nível hidroaéreo, onde as etiologias mais comuns são Staphylococcus aureus ou alguns anaeróbios da cavidade oral. Então, pensou em abscesso pulmonar, pensa Staphylo e anaeróbio da cavidade oral com a contaminação, aí, uma possível broncoaspiração e o surgimento de abscesso pulmonar. Tratamento antibiótico. Em alguns casos, um abscesso pulmonar complicado, onde não responder a antibiótico, existe algum tratamento cirúrgico, sim. E uma questão que eu acredito que pode vir a aparecer na prova são os critérios que indicam o empiema, pessoal. Então, preste bastante atenção, faz um asteriscozinho aí, ó. Quando você tem um derrame pleural e não sabe se é empiema ou apenas ali um transudato, né, um líquido que não esteja contaminado por bactérias, você tem que fazer alguns critérios. Um deles é o quê? O aspecto purulento. Você fez o toracocentese e viu um aspecto purulento. Quando o pH for menor que 7,2, então existe um metabolismo lá, deixando ele mais ácido, então o pH fica menor que 7,2. Esse metabolismo, ele consome glicose, a bactéria vai consumir a glicose, então vai ter a glicose menor que 40, e você faz a cultura com ou o GRAM, né, a presença do GRAM, a presença da bactéria ou culturas positivas. Então, isso vai indicar que é um empiema. Então, esses critérios são importantes para você diferenciar na prova. Agora, vamos para a questão número 5. Um paciente pediátrico de 6 anos é levado à emergência, com febre alta, ok, infecção, tosse produtiva, pensa em pulmão, dor torácica, pensa em uma dor pleurítica. Ao realizar um raio-x,
é observado um derrame pleural significativo, maior que 1 centímetro. Lembrou? Maior que 1, tenho que examinar, tem que fazer uma toracocentese. A toracocentese é realizada para avaliação do conteúdo do derrame. Ah, beleza, vamos ver quais são os critérios? Bora. Quais dos critérios a seguir indicariam a presença de empiema? Ausência de pneumatocele, tudo bem, pneumatocele é outro diagnóstico. E aspecto purulento de derrame, sim, o aspecto purulento é um critério diagnóstico. pH do líquido pleural de 7,4, não. Geralmente a infecção por bactéria, ela consome a glicose, né, e aumenta a acidez do líquido, deixando o pH abaixo de 7,2. A glicose do líquido pleural de 60, não. A glicose ela vai consumir, vai ficar abaixo de 40. E a cultura pleural positiva para Streptococcus pneumoniae. Então, ou seja, tem presença de bactéria. Pessoal, se tem presença de bactéria, eu acho que seria um dos critérios mais importantes aí para a presença desse derrame aí ser um empiema. É claro que só a presença não seria positiva, mas você tem uma cultura com líquido pleural positivo. Então, isso sugere bastante. Ah, Marcos, por que não é a... Porque, assim, eu posso ter pneumatocele? Posso, junto com o derrame. Isso não é um fator excludente do outro. O aspecto purulento é altamente indicativo de empiema, porém, não é a ausência da pneumatocele que vai me sugerir, possivelmente, ser um empiema. Então, acredito que, nesse caso, a cultura do líquido pleural positiva seria o critério mais importante para a gente fazer o diagnóstico do derrame pleural como sendo um derrame pleural infeccioso, tá certo? Então, só para a gente ficar bem claro aí. Apesar de você ter uma dificuldade ali de aparecer as duas juntas, pneumatocele e derrame, mas pode acontecer. Ok? Vamos lá. Uma questão que às vezes é comum aparecer em outros tipos de prova, e pode aparecer na prova de pediatria, é a questão do sigilo médico. Já caiu na prova do ENARE, relacionada à medicina preventiva, e eu trouxe essa questão que ela pode sim aparecer na questão de pediatria, na relação, pensando na autonomia, principalmente na parte do atendimento de crianças e adolescentes. Então, é obrigação ética e legal do médico não revelar informações obtidas durante a relação médico-paciente, a menos que haja consentimento expresso do paciente ou sua situação legal que obrigue. Então, se cair alguma questão, acho que vai cair nesse aspecto. Qual aspecto? É que você tem a obrigação de não falar nada, porém, se tiver algo expresso, haja um consentimento expresso, ou uma situação legal que obrigue, você tem a obrigação de fazer alguma informação. Então, o paciente revela, por exemplo, que está enfrentando problemas de depressão. O médico não pode discutir essa informação com colegas fora de um contexto clínico. Então, às vezes, você tem um caso clínico, você discute com alguns colegas, porém, se for fora do contexto clínico, você não pode dizer, você pode falar o caso clínico, discutir caso clínico. Porém, não fofocar. Ah, fulano de tal está com depressão e eu estou tratando ele, então isso não é eticamente correto. Você poderia falar qualquer tratamento se fosse do ponto de vista profissional. E sempre tentando continuar com o sigilo médico. Baseia-se no respeito à autonomia, privacidade e confiança do paciente. Exceções do sigilo. Então, acho que isso pode ser cobrado na prova de pediatria. Quando houver risco à vida ou à saúde de terceiros, quando houver obrigações legais, como, por exemplo, o paciente que informa que tem a intenção de prejudicar outra pessoa. Então, você precisa, você tem a obrigação aí na verdade, se é uma exceção ao sigilo, você poderia aí comentar ou tomar as medidas cabíveis. O exemplo 2, notificação compulsória de determinadas doenças. Então, existem doenças de notificação compulsória, então você vai ter que fazer essa notificação. Em relação aos registros médicos, é uma questão que pode vir em conjunto aí com a parte da ética médica no atendimento da população pediátrica. Então, a gente deve proteger a confidencialidade dos registros médicos, o acesso apenas por profissionais diretamente envolvidos no cuidado do paciente. A gente tem que ter um prontuário eletrônico protegido por senha, mas existem algumas situações específicas, como, por exemplo, menores de idade, pacientes incapazes, então você tem que
entender, apesar de ter o sigilo dessa informação, tanto os registros como o sigilo ético mesmo, se for menor de idade, um paciente incapaz, é necessário você avaliar, junto com sua equipe, a necessidade de informar os responsáveis. Vamos lá, por exemplo, um adolescente que busca tratamento para infecção sexualmente transmissível. A situação deve ser avaliada com cuidado quanto ao que informar aos pais. Então, isso pode trazer isso para a Enária. A Enária adora essa questão e eu tenho uma aposta que isso pode aparecer. Vamos lá, questão número 6. Durante a consulta de rotina, um adolescente de 16 anos procura um médico para discutir questões relacionadas à sua saúde sexual e reprodutiva. Ela expressa preocupação com a confidencialidade de suas informações. A paciente que quer saber se o médico pode compartilhar os detalhes de consulta com seus pais. Então, pessoal, isso não é incomum de acontecer. Se você trabalha na unidade de saúde, de atendimento primário, de atenção primária, possivelmente você já recebeu a sua consulta de rotina, principalmente se for mulher. Geralmente, a população feminina, isso eu estou falando de forma empírica, ela busca mais a ajuda profissional antes de iniciar as relações sexuais, enfim, e se for uma médica, ela sente mais confiança em expressar essa sua preocupação e também tem medo ali dos pais. Eu, apesar de, eu sou homem e isso já aconteceu comigo mais de uma vez. Então, você fica ali preocupado, principalmente em relação ao planejamento familiar, infecção sexualmente transmissíveis, as doenças. Então, enfim, ele pode cobrar se você. Então, com base nos princípios éticos relacionados ao atendimento de pacientes adolescentes, qual das opções a seguir reflete a abordagem mais apropriada do profissional de saúde? Vamos lá. Letra A. O médico deve assegurar ao adolescente que todas as informações discutidas serão mantidas em sigilo, a menos que haja risco iminente à sua segurança. Provavelmente está correta essa informação. Vamos lá, para a letra B. O médico deve informar a adolescente que os detalhes da consulta serão compartilhados com pais? Não necessariamente. Você tem que preservar o sigilo mesmo ela sendo adolescente, sendo uma criança. O médico deve aconselhar a adolescente a discutir abertamente suas preocupações com os pais e oferecer-se para mediar essa conversa se necessário. Isso sim, mas você não pode terceirizar para os pais, e ela está lhe procurando como ajuda profissional, os pais não são as melhores pessoas para falar isso. Mas, enfim, o médico deve sugerir ao adolescente que retorne à consulta acompanhada de um dos pais, para que possam discutir juntas questões de saúde, não necessariamente. Então, a resposta correta, letra A. Você vai assegurar que as informações serão mantidas em sigilo, a menos que haja algum risco iminente à sua segurança. Outro tema relevante para a prova do Enário são as infecções perinatais. Já apareceram outros temas, mas a questão de herpes simples ainda não apareceu na prova. Eu acho que é um tema quente que pode aparecer e que vocês deveriam dar uma revisadazinha, principalmente ler e acompanhar essa questão. Então, herpes simples. No caso de herpes simples, existem dois tipos de transmissão. A congênita, que é mais rara, que ocorre via transplacentária, e a perinatal, que acontece com lesões ativas na passagem do canal de parto. As manifestações clínicas do herpes simples congênito geralmente acometem sistema nervoso central. São raras, mas quando ocorre é grave. Vesículas cutâneas e escaras de cicatrização aparecem, alterações oculares, microhidrocefalia, dependendo de quando acontece essa infecção, principalmente se for no primeiro trimestre, e ela é adquirida por viremia materna transitória. É raro isso acontecer, mas, enfim, pode acontecer. Já a perinatal, ela pode acontecer com ceratoconjuntivite, retinocoreoidite, úlcera de córnea, ou seja, quando a criança passa ali com o olhinho aberto, em cima das lesões, isso aumenta a chance, além de ter catarata e atrofia óptica. As lesões de pele são vesiculares, podendo recidivar, e 70% dos pacientes não tratados podem evoluir com infecção disseminada do sistema nervoso central. Então, a gente tem que pensar aí que pode acometer o sistema nervoso central se elas não forem tratadas. Então, criança recém-nascida com herpes simples tem que ser tratada. Os sintomas neurológicos podem aparecer como irritabilidade, convulsões, crises de apneia e febre alta. E a forma disseminada afeta o sistema nervoso central com causa disseminação visceral. Então, é um assunto quente para a prova, principalmente falando dessa infecção congênita e a infecção perinatal. A gente tem que acompanhar essas crianças
e deve ser multidisciplinar para fazer uma prevenção e conduta no pré-natal. Realizar a cesárea, se houver lesões ativas no canal de parto, e o manejo de recém-nascido é o tratamento com aciclovir. A dose é 20 mg quilodose a cada 8 horas, ali por 14 a 21 dias para a infecção perinatal. Recém-nascido apresenta vesículas cutâneas em uma região específica do corpo e acompanhados de irritabilidade, convulsões e febre alta. Exames confirmam a presença do vírus herpes. Diante desse quadro, qual é a forma de transmissão do vírus de herpes mais provável nesse caso? Transmissão vertical por via placentária, transmissão perinatal durante o parto, que é a mais comum, transmissão por contato de lesões cutâneas de um indivíduo infectado, enfim. Ele está querendo dizer que a criança teve contato com alguém e essa criança pegou esse herpes de outra pessoa. Provavelmente não, muito raro isso acontecer, principalmente recém-nascido, todo mundo tem cuidado ali de pegar. E transmissão por gotículas respiratórias, não, né? Então, a transmissão mais comum é a transmissão perinatal durante o parto. Max, mas ele teve convulsão e irritabilidade. Lembrando que esse acometimento do sistema nervoso central acontece principalmente em crianças que não são tratadas quando ocorre a infecção da herpes simples no recém-nascido, ok? Então, a via placentária é muito menos comum e aparece menos lesões cutâneas. A criança vai nascer mais com problemas congênitos, enfim, problemas neurológicos, bricocefalia, e entre outros comemorativos. A letra B é aquela doença herpes acompanhada da baixa imunidade que a criança já tem com infecção no sistema nervoso central. Outra infecção perinatal que eu julgo importante para a sua prova é a rubéola congênita e perinatal, que já caiu na prova também, já caiu cardiopatia congênita, eu acho que é um assunto importante para a gente revisar para a sua prova. Então, a rubéola congênita e perinatal, ela tem um risco maior de transmissão fetal no primeiro trimestre e no terceiro trimestre. E é um risco maior de anomalias fetais grave se a mãe adquire, logicamente, no começo da sua gestação. Então, se a infecção acontecer no começo da gestação, ou seja, no começo do desenvolvimento da criança, né, na gravidez, vai ser pior. Então, sempre quando é no começo, provavelmente vai ser pior. Como manifestações clínicas, a gente lembra de retardo do crescimento intrauterino. Então, ela é a infecção congênita mais associada a um crescimento intrauterino restrito. Tem manifestações oculares, como a catarata, que é a mais clássica, a forma mais clássica, além do glaucoma, retinopatia, microoftalmia, lesões na acuidade e na área macular. Manifestações cardíacas, que eu acredito que é um tema importante e pode ser cobrado na sua prova. Então, pessoal, vamos decorar aí, né? Que os problemas cardíacos relacionados à rubéola congênita, quais são? Persistência do canal arterial e estenose do ramo da artéria pulmonar. Então, esse tema aqui é importante. Então, rubéola congênita, persistência do canal arterial e possível estenose do ramo da artéria pulmonar. Manifestações auditivas, como a surdez, bilateral ou isolada, devido à degeneração da cóclea e do órgão de cortico. Além de manifestações neurológicas, como microcefalia, meningoencefalite, tetraplegia espástica, retardamento psicomotor, associações com autismo infantil. Entre outras, como hepatomegalia, icterícia, esplenomegalia, urpa trombocitopênica, pneumonite, lesões ósseas, e, enfim, lesões a longo prazo, associação também com desenvolvimento de diabetes tipo 1. Pessoal, muito importante esse tema. Quando a gente pensa em síndrome S da rubéola, R, C, congênita, a gente pensa S de surdez, manifestações clássicas, R de retardo no crescimento intrauterino e C de cardiopatia. Quando a gente pensa de cardiopatia, lembra da persistência do canal arterial e estenose do ramo da artéria pulmonar. Ok? Vamos aqui para a questão número 8. Em recém-nascidos com síndrome da rubéola congênita, S de surdez, R de retardo no crescimento intrauterino, C de cardiopatia,
quais das seguintes cardiopatias são mais frequentemente observadas? Então, questão correta, letra B de bola. Persistência do canal arterial, questão direta, estenose do ramo da artéria pulmonar. Ok? Beleza, vamos agora falar sobre icterícia neonatal. É comum, no período neonatal, ocorrendo em torno de 60% dos recém-nascidos. É uma questão, um tema quente para a sua prova, principalmente em recém-nascidos ativos, em torno de 80%, e 80% dos prematuros. Quais são os riscos associados? Você tem as concentrações elevadas das bilirrubinas, indireta no caso, podem ser neurotóxicas. E também pode desencadear um quadro de encefalopatia devido à bilirrubina. Como é que a gente entende aí a icterícia fisiológica? Icterícia fisiológica existem múltiplas causas, mas é devido a uma maior produção de bilirrubina. Você tem uma menor sobrevida das hemácias fetais, que elas vivem mais, né? E há um maior índice hematimétrico nessa faixa etária. Você tem, devido às alterações fisiológicas, no início da nossa vida, nos recém-nascidos, você tem essas hemácias com a sobrevida maior e o maior índice hematimétrico, você tem uma maior produção de bilirrubina. Além disso, associado à diminuição da captação hepática, certo? Então, o fígado ele tem uma redução dessa capacidade de produzir a bilirrubina, associado também uma diminuição fisiológica da atividade da enzima glicoroniltransferase. Então, ou seja, vai diminuir a conjugação hepática da bilirrubina. E associado a isso, onde você tem a maior produção, diminuição da captação hepática e a diminuição da glicoroniltransferase, você tem a exacerbação da circulação intrahepática, que ocorre devido ao jejum, ali, uma demora inicial para eliminar o mecônio, entre outras condições que afetam o trato gastrointestinal nas primeiras horas, nos primeiros dias de vida. Quando é que a gente vai suspeitar que não é fisiológico? Isso é importante, todo pediatra na sala de parto ele faz automaticamente quando vê a criança. Primeiro, houve um início precoce da icterícia nas primeiras 24 horas, ou ali 24, 36 horas de vida, né? Taxa de aumento de bilirrubina. Então, se esse nível de bilirrubina subir uma taxa superior a 5 miligramas por decilitro nas 24 horas, você pensa que pode não ser fisiológico. Níveis elevados de bilirrubina, ou seja, nível de bilirrubina maior do que 12, ok? No recém-nascido a termo. Entre 10 a 14 em prematuros, ok? E uma persistência da icterícia por mais de 8 dias no recém-nascido a termo. Então, é para acessar em uma semaninha. A fisiológica é para acessar em semaninha. Não é para ser acima de 12 no a termo e não pode subir mais que 5 miligramas por decilitro em 24 horas. Então, esses 3 critérios são os mais importantes para a gente, quando não suspeitado de uma icterícia fisiológica. Além disso, se for mais que 14 dias em prematuros. Como prematuro, em a termo a gente bota 7 dias, prematuro em torno de 2 semanas. Quando você tem um aumento da bilirrubina direta, ou sinais de colestase, quando você pensa em direta, já não pensa em icterícia fisiológica. Você tem um aumento da bilirrubina direta, existem diversas definições para o aumento da bilirrubina direta, como um dos indicativos é quando você tem níveis acima de 2 miligramas por decilitro, onde quando você fala em bilirrubina direta, você pensa em sinais de colestase, acolia fecal, colúria, enfim, outras situações. E se o paciente apresenta outras alterações clínicas, como manifestações como hepatosplenomegalia, palidez, entre outros sintomas sistêmicos, você pensa em outras causas secundárias. Mas se for até uma semaninha no aterro, 2 semanas de um pré-termo, até 12 e não aumentar mais que 5 miligramas por decilitro em cada 24 horas, você pensa numa icterícia fisiológica. Vamos agora para a questão número 9. Um recém-nascido a termo, com 48 horas de vida, apresenta icterícia perceptível na pele esclerótica, ou seja, tem icterícia. Ótimo, perfeito. Durante a avaliação, são observados os seguintes achados. Quando a gente pensa aqui, bilirrubina total acima de 15, sim, é um sinal de icterícia não fisiológica. Início da icterícia nas primeiras 24 horas de vida, sim, é um sinal que sugere icterícia não fisiológica. Presença de esplenomegalia, sim, é um sinal que sugere icterícia não fisiológica. Dificuldade de sucção e letargia, sim,
e urina com coloração escura, ou seja, a colia, também são sinais. Tudo que a gente falou no slide passado, a melhor alternativa que não tem nas alternativas, uma questão que eu fiz, botem aí, letra E, caso aí, letra C, eu ia botar na letra D, todas as alternativas sugerem, todos esses achados sugerem que seria aí uma icterícia não fisiológica, ok? Tudo bem? Beleza? Questão correta. Todas as alternativas sugerem que não é fisiológica. Vamos agora falar sobre hérnia umbilical, que é um defeito congênito causado pelo alargamento do canal do anel umbilical. Você tem uma evolução natural, que geralmente se fecha espontaneamente até os 2 anos de idade. Toda criancinha nasce com esse alargamento. Pode fechar por si só ali até os 4, 6 anos de idade. Porém, existem algumas indicações cirúrgicas. Eu acho que isso pode cair na sua prova de pediatria, apesar de ser uma questão mais voltada para cirurgia pediátrica. Então, quando esse diâmetro da hérnia for maior que 2 centímetros, ou seja, ali maior que uma polpa, um dedo, você consegue colocar um dedo ali dentro dessa hérnia umbilical. Presença concomitante de hérnia inguinal, já que vai operar a hérnia inguinal, você opera a hérnia umbilical. Não fechamento até os 4, 6 anos de idade, então você espera ali os 4, 6 anos de idade, e se tiver sintomas também, tá? Então, se tem algum sintoma associado, ou se o paciente tem uma presença de displasia ventrículo-peritoneal, uma derivação ventrículo-peritoneal, não é displasia, é uma derivação, possa provocar a infecção, é uma indicação cirúrgica para esse caso. Então, vamos aqui, a última questão de pediatria. Em que situação é necessário um tratamento imediato para uma hérnia inguinal em pediatria? Assintomática, não. Sintomas é uma indicação, sim, tá ok? Quando a hérnia é redutível manualmente, não. Quando há suspeita de estrangulamento, sim. Quando a criança é prematura, não. Quando a hérnia é unilateral e indireita. Pessoal, desculpa aqui, essa questão é uma questão sobre hérnia inguinal. Falei sobre hérnia umbilical, mas trouxe uma questão sobre hérnia inguinal, só para complementar e a gente falar de mais assuntos. Então, pode cair hérnia inguinal em criança? Pode. E a indicação cirúrgica é quando ela está suspeita de estrangulamento. Letra C, de casa. Então, pessoal, concluímos aqui as primeiras 10 questões de pediatria e vocês não deixem de ler todas as questões também as outras 10 questões que estão no material para vocês. Ok? Valeu, pessoal. Um grande abraço.